Boa tarde a todos. É sempre uma grande alegria estarmos aqui novamente reunidos em torno de um estudo. Agradecemos sempre primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de já nos reunirmos com esse propósito. O tema da tarde de hoje é sobre a questão da insolubilidade do casamento, né, que trata no Evangelho, capítulo 22, onde a doutrina vai trabalhar o casamento, a separação, o divórcio, dentro da visão espírita. Né? Então, Kardec vem, desde o início, com uma passagem de Jesus em Mateus, e vai desenvolvendo até o item 5, principalmente quando fala sobre o divórcio. Nós resolvemos separar o tema, tanto o divórcio dentro da lei de Deus e com a doutrina espírita. Por quê? Porque quando a gente fala divórcio, vamos compreender aqui inicialmente o divórcio legal, mas também as separações, os relacionamentos conjugais, né, de tantos anos que terminam. Então, primeiramente, às vezes as pessoas chegam e falam assim, mas não é contra a lei de Deus se separar? Não é esse questionamento que você tem, mas Deus proíbe, é pecado separar. Ou então perguntam para o espírita, como é que a doutrina espírita se posiciona diante de uma separação de um casal? É contra, a favor, né? É proibido? Como é que se trabalha isso? Que tipo de exercício se faz? Então, nós vamos começar com uma passagem de Jesus e Marcos, tá? No Evangelho de São Marcos, onde, aproximando-se de Jesus, os fariseus, vai fazer uma pergunta para tentar. Os fariseus são os doutores da lei, né? Doutores da lei vão sempre perguntar alguma coisa a Jesus, mas eles sabem a resposta, eles são doutores da lei. Na realidade, é sempre com o objetivo que Jesus caia numa cilada, é sempre no objetivo de desmoralizar, né, qualquer mensagem que Jesus passe através de uma pergunta. Então, os doutores da lei perguntou a Jesus, é lícito, é certo, né, ao homem repudiar a sua mulher? Então, Jesus respondeu com uma outra pergunta. Naquela época, principalmente, e entre o povo judeu, tem muito esse costume, tanto das parábolas, como responder uma pergunta com uma outra pergunta. Como se fosse uma maêutica mesmo, um nascimento através de uma resposta dessa origem a uma nova pergunta. E Jesus faz isso. Perguntaram para ele, é lícito repudiar sua mulher? E ele fala assim, o que vos ordenou Moisés? Porque se eles são doutores da lei, né, se eles são lá os fariseus, eles conhecem a lei. De quem? Que Moisés, né, que é uma antiga, que a gente chama as antigas escrituras, a Torá, o que ele determinou? O que está na lei? Ele respondeu isso para eles, mas o que Moisés vos ordenou? E eles responderam, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Então, o que ele demonstra ali? Olha, já tem uma orientação na lei de vocês conhecem sobre isso. E está dito. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 24, ele fez com que os fariseus recordassem a lei do qual eles o tempo todo se engrandecem de conhecê-la de cor e salteado, só não sabiam aplicar, né? Ou não interessava a aplicação da mesma. Então, eles vão lembrar. Nessa lei diz o seguinte, aquele que deseja divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo, realmente era qualquer motivo, deve registrar por escrito que nunca voltará a casar com aquela mulher, e ela terá liberdade de casar com outro homem. Entretanto, enquanto essa carta de divórcio não lhe for dada, não poderá fazê-lo. Então, ela necessita de uma carta de divórcio. Então, qual é o procedimento? O homem emite uma carta de divórcio, entrega na mão da mulher e depois a repudia.
a repudia, né? Que ela vai viver a vida dela. Dentro desse contexto, com o divórcio, né, que é o término da relação conjugal, o que essa mulher tem direito? Tem direito a voltar para a casa dos pais, tem direito de refazer a sua vida, encontrar um novo homem. Ela está divorciada. Mas contanto que ela tenha a carta de divórcio. Então, em muitas passagens, a gente só fala em repúdio, mandar embora, mas não fala dessa carta, que era um procedimento já indicado por Moisés. Então, continuando. Esse repúdio, a gente vai ver que é o último passo que é dado. Então, não se começa com repúdio. Primeiro se lavra, se emite uma carta. E interessante, né, que a gente pensa assim, ué, por que na prática judaica isso não ocorria? Eles só queriam um repúdio isolado. Eles isolavam a figura do repúdio, mas não faziam uma carta de divórcio, olha só. Como se ela não existisse, como se ela não estivesse na lei. Então, a gente começa a lembrar e começa a pesquisar quais foram os homens que repudiaram suas mulheres sem carta de divórcio. Vários conhecidos daquela época. Davi, Salomão. Os profetas foram a mesma coisa. Eles tiveram vários relacionamentos sem divorciar da antiga esposa. Porque eles não davam, eles se negavam a dar essa carta de divórcio. Né? A gente vai lembrar de Abraão, né? A gente vai lembrar aqui de Jacó. Por quê que eles faziam isso? Eles isolavam o repúdio. Primeiro, que era caro, gente. O problema sempre foi esse. Era caro dar essa carta de divórcio, porque isso significava novamente restaurar àquela mulher uma série de bens recebidos no momento daquele casamento. Era caro. E outra coisa, era muito mais interessante manter essa mulher em casa, né, que a gente pode dizer, mantinha ela em casa à disposição daquele homem. A hora que ele quisesse, usava. E muitas vezes ela vai servir de escrava, né, de empregada, a nova mulher que ele arranjou. Era isso que acontecia. Para onde é que essa mulher iria? Para onde que ela iria? Para a casa dos pais? Vocês acham? Naquela época, era feio até falar com uma mulher na rua. Você evitava conversar, olhar para uma mulher. Era uma coisa muito inferior, né, que se chama, muito inferior. Então, a gente vai ver essas passagens bíblicas, né, a gente vai lembrar lá de Davi com Betsabá, né, ela mandando o marido, Urias, lá para a guerra para morrer, para ela ficar viúva e ele já pegar a mulher do outro, né, que era fiel. Então, vai passar por aquela profecia de Natã. Então, nós vamos reparar uma série de situações do qual envolve o Antigo Testamento sobre a poligamia. Como se ela fosse normal, mas não era pela lei. Reparem bem. Aí Jesus chega naquele momento e fala assim, você veio aqui para desfazer a lei. O que Jesus fala? Não vim destruir a lei e os profetas, mas sim dar cumprimento. Ele veio dar cumprimento à lei. Repare bem, na realidade ele veio dar cumprimento à lei de Deus. Naquele momento ali estamos falando de uma lei civil, uma lei mosaica, que é diferente, ela é transitória. Mas mesmo assim, se vamos falar de lei, vamos falar da lei que está escrita por eles mesmos. Então, ele, na realidade, naquele momento que ele faz os fariseus recordarem a própria lei, o que ele objetiva com isso? Elevar a posição da mulher. Repara como Jesus, né, ele começa a tirar a mulher do jugo da escravidão do marido. Que o repúdio era uma escravidão. Ela não sairia mais dali. Ela seria apedrejada. A mulher adúltera. Só a mulher adúltera. Não tem homem adúltero. Já viram alguma história contada de homem adúltero? Não, é a mulher adúltera. Então, reparem bem a condição quando Jesus começa a elevar a figura feminina, né? O tempo todo ele busca
essa situação. E a gente pesquisou onde é que está na lei que o homem colocou a mulher nessa situação. A gente começou a pesquisar, porque tem algum momento, onde é que ele tirou isso da cachola dele, que a mulher é uma propriedade dele para ser tratada dessa maneira desde aquele tempo. Porque antes disso era matriarcal. Aí o que aconteceu? Então nós pegamos uma observação, né, uma das interpretações, que eu achei interessante. Né? Não posso garantir que seja essa, mas achei muito provável e interessante. Que diz o seguinte: a interpretação do texto de acordo com o interesse é que todo mundo sempre fez na vida, né? Então vamos lá aos 10 mandamentos, somente o 9º e o 10º. O 9º testamento: não desejareis a mulher do seu próximo. 10º: não cobiçareis a casa do seu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Ou seja, não desejareis a mulher do seu próprio e nada que pertença ao homem. Pronto. Nesse momento coisificou a mulher. Asno, burro, casa e mulher. O 9º com o 10º foi ali coisificada. Porque a interpretação dá essa mesmo. Não desejareis a mulher do próximo, porque a mulher é do próximo. Se a mulher é do próximo, e eu não vou poder cobiçar também a casa do próximo, ou seja, nada que lhe pertença a quem? Ao homem, ao próximo. Ele coloca dessa maneira. Então, nesse momento, coisifica a mulher. E quem que vai reclamar? Qual é a mulher que vai chegar lá para o sacerdote e vai reclamar que a lei está sendo mal cumprida? Quem é que vai lá reclamar que o marido está sendo um polígamo? Quem? Quem que vai ligar para isso, diga-se de passagem? Ou seja, o problema é dela. Não é normal. Agora, a mulher trair, aí já é diferente. Então, a gente vai vendo que esse aspecto, essa forma de pensar, é isso mesmo, é de coisificar a mulher. Foi colocada nessa posição. Então, nesse momento, Jesus eleva essa mulher e faz recordar a obediência à lei. Qual é a obediência à lei? Exigir direitos iguais para a mulher e para o homem. Continuando, aqui no Deuteronômio, ele diz assim, olha o que diz a lei. Prescreve, essa lei que eu li anteriormente, prescreve a pena de morte como castigo para o adúltero, tanto para homem quanto para mulher. Então é pena de morte mesmo. Mas para quem? Para o adúltero. Tanto para o homem quanto para a mulher. Então, quando Jesus vai lembrar eles, que não é só a mulher, o homem também é o adúltero. Se é para ter pena de morte, os dois têm que ser mortos. Então, você não pode fazer essa separação. Ou seja, interpretar somente que o que vai sofrer é a sua propriedade. Tanto era propriedade que um escravo, né, quando era vendido, a sua mulher levava de brinde, né, o kit. Mulher pertencia ao escravo. Então a gente começa e tem duas escolas no momento dos hebreus que permite esse repúdio, essa separação. Uma é mais exigente, determina uma série de requisitos. Outra, nem tanto. Bastava que a mulher não agradasse mais a ele, se a comida queimou, coisas do gênero. Achou ela feia, passou a achar ela feia, né? Mas naquela época, imagine. Então, o motivo era o mais banal possível. Então, ele faz recordar que esse homem não tem direito de manter essa mulher presa dentro do domicílio dele como escravo. Que ele tem que dar a carta de divórcio para se libertar. É a libertação da mulher. Tanto é que, nesse momento, Mateus, é registrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículo 10, ele diz assim: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, então não convém casar. É isso? A lei é essa mesmo? Então é melhor que não se case.
Eu vou ter que dar o mesmo direito para a mulher? Então, como era difícil essa situação, né, da manutenção e a busca desses direitos, como nós temos até hoje, a busca dos direitos iguais. Dentro da doutrina espírita, vamos buscar, então nós vamos perceber, primeiramente, que na lei de Deus, se o divórcio é proibido. Não, não é nem pela lei mosaica, pela lei civil de Moisés. Qual é a lei de Deus? É a lei de amor. No momento que não tem mais amor pelo outro, ninguém está terminando, está desfazendo nenhum amor. Está desfazendo uma coisa que não tem amor, já está desfeita. Se não tem amor, não tem mais aquela cola para unir os dois. Já estão separados. A lei de Deus é lei de amor. Se não tem amor, não tem lei para ser desfeita. Não tem nada. Então, dentro da lei de Deus, Deus não é contra. É contra alguém dissolver um casal ligado por amor. Porque a lei da união dos seres é um amor. Nós é que criamos, né, em relação ao direito civil, uma série, desde Moisés, uma série de situações, previsões, requisitos para a manutenção da sociedade numa determinada, né, organização, digamos assim, mínima, de padrões sociais. Mas a lei de Deus é a lei do amor. Só que, na realidade, quando a gente começa a comentar, as pessoas se juntam, a maioria não é por amor, é por interesse. Tem outros objetivos. Então, não tem amor. Então, quando Kardec vai ver pela ótica jurídica e vai dizer assim, no capítulo 22, o divórcio é uma lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrário à lei natural, pois só virá reformar o que os homens já fizeram. Ou seja, os homens quando se fala assim, os homens, compreende-se homens e mulheres, já fizeram aquela separação de fato. Eles não têm mais essa ligação. Então, na realidade, é um remédio jurídico. Então, é um remédio muito bem aplicado. Por quê? Porque antigamente você não tinha esse remédio jurídico, não tinha a lei do divórcio. Aí as pessoas falaram assim, a partir dessa lei é que as pessoas passaram a se divorciar mais. Isso é falso. As pessoas mantinham suas relações extraconjugais, formavam novas famílias, né, e mantinham aquilo na mesma estrutura. A única coisa que ocorria é que aquela nova mulher ficava sem os direitos, aqueles novos filhos que nasceram não eram reconhecidos, não tinham os seus direitos reconhecidos, ou seja, ela veio resolver, é um remédio, por uma coisa que é um anseio. Para que serve o direito? Para atender os anseios de uma sociedade num determinado tempo e espaço. Então ninguém passou a se divorciar mais porque tem a lei. Ninguém passou a fazer mais filhos, não, passou até a ter mais preocupação, porque qualquer relacionamento hoje mostra que tem um vínculo ali de relacionamento. Né? A gente passa até a ser mais responsável. Então, na realidade, Kardec já vem mostrando ali que o objetivo de Deus é a lei natural, é a lei do amor. Então, que o divórcio é só um remédio jurídico que pode vir a ser substituído daqui a um tempo por um outro remédio. E, de acordo com a sociedade, o direito vai sendo modificado. O espírita e o divórcio, que a gente foi lembrar também. O espírito e o divórcio, nós temos que recordar que nós temos um planejamento antes de reencarnar. Nós compreendemos essa organização familiar. Vocês já imaginaram quanto tempo, né, demora, às vezes, para unir determinados grupos, determinados membros numa mesma família? Por que precisa juntar na mesma família? Porque se fosse vizinho, se mudava, né, um do lado do outro. Mas necessário nascer na mesma família. Para, pelo menos, os 10 primeiros anos, 12, morar naquela casa ali em comum. Para ter chance de amenizar aquela situação. Imagina, se não viesse como filho, como é que ia ser aquela relação? Porque como filho a gente tenta desculpar tudo, né? A gente tenta ver o lado melhor daquela criatura, e se não fosse? Fosse filho do vizinho. Então é uma forma
Então, o casamento, ele vem justamente, essa organização, para desenvolver virtudes. A gente vai eliminar o egoísmo. Por que vai desenvolver virtude? Porque eu vou aprender a fazer sacrifício. Quando eu tenho a minha família formada, eu vou sacrificar o meu tempo, não vou? Para o outro, para atender uma criança, para atender um marido. Eu vou sacrificar-me financeiramente, eu vou me sacrificar emocionalmente, ou seja, processo de doação. Então, o casamento é justamente a possibilidade de nós desenvolvermos sentimentos positivos e virtudes que talvez não nos sentíssemos obrigados. Porque tem gente que só consegue desenvolver essa relação com o outro quando se sente minimamente obrigado. Tem que ter um casamento, tem que lá nascer um filho, registrar, botar no nome daquela criatura, para ele se sentir na obrigação de aprender a dividir com o outro uma vida. Senão ele não sabe, aquele espírito não sabe fazer isso. Vocês percebem que é de espírito para espírito, ele não consegue ter essa convivência, porque ele não vai conseguir abrir mão de nada. Por que não abre? É tão difícil? Porque é o egoísmo. A gente pensa que é fácil, mas não é não. É o egoísmo. Então, quando você monta a sua família, lá esse casamento, se organiza, você vai desenvolver o sentimento maternal, paternal, o sentimento filial. Você vai desenvolver sentimentos que você, às vezes, nem sabia que tinha. Quantos relacionamentos aí de mãe te vê que tem mais fêmea do que esse instinto maternal? Tem mais um instinto de fêmea. Ela é muito mais mulher do que mãe. Até que chega a um ponto que tem outros que a gente vê puramente o sentimento maternal ali puro. Já não é mais o instinto de defesa da cria. É o sentimento que foi aflorado. Só foi possível depois de ter experiências nesse setor. Senão não seria possível. Né? Então, nós sabemos que existem os casamentos, né? Segundo Martins Peralva, ele faz um relato no livro dele, Estudando a Mediunidade, de 5 tipos de casamento. O casamento afim, que são aqueles casamentos por aqueles parceiros simpáticos, né? Aquela coisa que a gente quase não vê, né? Aqueles, um fala A, outro fala B, aquela coisa que não tem muita discussão. Então, ele dá um exemplo, né? Até do Emanuel, quando era senador público, a Lívia. Era um amor de espíritos afins. Transcendental. O que é um casamento transcendental? São casamentos afins entre almas enobrecidas, que vão se dedicar a uma coisa de grande valor para a humanidade. Então, o casal vai se unir ali e vai desenvolver em favor da humanidade. Então, vamos lembrar da Méline Boudet e Kardec, não é isso? O casal se dedicou à doutrina espírita. E tantos outros na área de ciência, o próprio casal se dedicou. Provacional. É a alma para o reajuste necessário à evolução. É aonde reina a desarmonia, dolorosas tragédias. É o tipo mais comum do nosso planeta Terra. Oh, que novidade, né? Sacrificiais. Um casamento sacrificial. É aquele que caracteriza por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Vai a gente achar que tem casamento sacrificial, não, hein? Um espírito de mais alta envergadura que aceita o consórcio com outro menos adiantado para ajudá-lo em seu progresso espiritual. Então, vem um espírito elevado para ajudar aquele ali no casamento a se elevar. E buscamos lá o exemplo do livro Nosso Lar, a mãe lá do André Luiz, buscando o pai do André, o Laerte, que estava lá com 2 amantes, aceitando retornar com ele, com aquelas 2 mulheres que eram amantes dele, para ajudar. Porque o local que ele se encontrava era de muita dor. Então, é um casamento realmente sacrificial. E o acidental? Casamento acidental. Aconteceu, né, gente? Não foi programado, mas encontrou aquele muro, aquela música, aquele fim de festa, aquela, né? Aquela coisa, aquele sombreado, e foi.
Não estava programado. Então existe esse cara, foi precipitado. Não era para existir aquela relação, aquela pessoa. Mas a pessoa precipitou uma situação. Do momento que ela se expõe à área biológica, tudo pode acontecer, ué. Ela pode engravidar, dali pode ter uma relação. E ela vai falar, mas eu... Não, ela buscou aquele relacionamento. Não foi programado. Ela buscou e vai ter que se responsabilizar. Na realidade, todos nós iremos passar, ou já passamos, por essas sequências de casamentos. Então, por isso que nós vamos ver casamentos com muita dificuldade. A gente fala assim, por que o casamento não dá certo, né? Está tão difícil do casamento dar certo. A gente vê os jovens, né, com tão pouco tempo já se desfazendo das suas relações, dos seus compromissos. Mas a gente começa também a lembrar do famoso egoísmo. Quando você cria um filho de forma a fazê-lo um egoísta, no colégio, junto com os amigos, chama ele de meu rei, como se fosse um baiano. Chama a menina criada de princesa, minha rainha, bota a roupinha nela, todo mundo é súdito, ela manda. Bem, se o príncipe casa com a princesa, eu costumo falar, né? Quem é o vassalo que vai trabalhar? Quem é? Não sei, tem que ter grana para isso. E quem é que manda mais? Então, começou o problema. A princesa, ela é uma... mas ela é uma princesa. Aí começa o problema. Que foi educado para serem os detentores das ideias principais, eles que decidem, eles que sabem tudo, são perfeitos, são alunos brilhantes. Nossa, toca lá um violãozinho mal chorando, é demais. Olha, é o Milton, aquilo ali tocando é um Tom Jobim no piano, meu filho pintando é melhor do que um Picasso, e aquilo vai naquele exagero todo, né, que eu não sei nem como é que meu filho está com aquela criatura, né? Fulano não merece estar com uma coisa tão maravilhosa. Bem, a família do outro lado vai pensar a mesma coisa, porque isso funciona dessa maneira. Então, vai ser muito difícil um casamento dar certo, porque ninguém quer abrir mão de nada. As pessoas preferem, né, aquela história, ter razão, e casamento é abrir mão, é renunciar, é fazer sacrifício. Então, quando a gente vê lá, né, um casal com não sei quantos anos de casamento, lá dando, né, aquela afeição com o filho, fala assim, nossa, que família linda, que maravilha. A gente está vendo ali a ponta de um iceberg, né, na realidade. Não sabe o que está lá naquele fundo, para chegar aquele momento da foto. Você não sabe o que aquilo ali passou. Então, se passaram bem, venceram através de si mesmo. Cada um deles venceu o seu egoísmo. Foi um trabalho individual em nome da família. Porque um só vai ser aquele casamento que vai puxando o outro mesmo, meio que obrigado. Então, nós vamos... casamentos que a outra criatura está esperando encontrar, né, a alma gêmea, não tem essa? Ah, quando é que eu vou encontrar minha alma gêmea? A gente avisa que tem alma gemida, se quiserem. Alma gêmea não tem. Não tem. Então, não tem metade de laranja. Eu sou já um abacaxi inteiro, né? Metade de abacaxi, eu sou um abacaxi inteiro. Então, o outro não tem a obrigação de preencher o meu vazio existencial, o meu desamor, a minha baixa autoestima. Não é o outro que vem preencher isso. Não é o outro que vai dar conta do meu tédio. Não é o outro que vai me fazer rir. Então, a gente quer que o outro assuma a responsabilidade que é da nossa existência. Se você não é feliz sozinho, como é que vai ser feliz com alguém? Porque você sabe que você é feliz com alguém quando as pessoas ficam até em silêncio. Porque o silêncio é o suficiente. Aquela vibração é ótima. Agora, aquela relação
que a gente tem que procurar fazer uma aula de dança, procurar fazer uma aula de handsurf. Agora, para poder ficar junto, tem alguma coisa aí que tem que procurar fazer muita coisa, fazer um curso culinário. Agora ele terminou, a gente para conseguir se entender, a gente vai fazer terapia, não sei o que lá, depois a gente vai... Olha, é muita complicação para o amor, né, que as pessoas têm colocado. Ou então aquela busca pela espiritualidade para dizer se aquela não foi uma reencarnação, do qual fulano de tal era um príncipe, eu não sei o que, o dragão, e aí os dois brigaram. Umas histórias que as pessoas criam nas mentes, que a gente fala assim, está um pouco fora da casinha, mas é a vida da pessoa, né? Quando a gente escuta principalmente assim, o meu casamento vai ser diferente. Então, eu acho lindo quando eu vejo, o meu vai ser diferente. Por quê? Não vai cair na rotina. Eu falo, oh, que legal. Faço votos, né? Não vai cair na rotina, não vai ter rotina. Todo dia vai ser uma coisa diferente. Então, você não pode simplesmente matar a alegria, nem a esperança, nem a crença do outro. Vai que ele consegue, né? Vai que ele consegue. Então a gente começa a perceber por que às vezes não funciona. Por causa desse egoísmo, do outro passar para o outro. Sempre eu. Eu sou o protagonista de um filme e o outro é ali um coadjuvante que vai fazer o meu partner. Mas eu sou o principal. Eu estou sempre figurando como o principal. Eu não vou abrir mão do meu ponto de vista. Eu não vou ceder, porque se eu ceder, fulano vai acostumar que eu cedi. E dali vai aquela confusão, depois vem filho, aí vem mais aborrecimento. Aí você pergunta assim, por que o casamento não resistiu? Porque não havia mais condição. Eles não foram preparados para um casamento. Então, nós temos visto pessoas jovens, às vezes funciona, você conhece uma pessoa em um mês, casa e vive décadas. Mas nós sabemos que isso é muito difícil. É importante namorar bastante, né? Tem que namorar bastante para conhecer o outro. O casamento em si já é muito difícil, porque os valores, quando são jovens, que a gente busca no outro, são completamente diferentes depois de uma idade. A beleza passa, aquela gracinha fica sem graça, enfim, vai roncar mesmo, né? No fim da história, aquele príncipe. Então, é isso aí, vai ter rotina, vai ter vida, né? Vai ter arroz queimando, vai ter vida. Então, a gente começa a observar que as pessoas namoram pouco tempo e fazem tudo para conquistar o parceiro. E se enfeitam, se embelezam, usam uma palavra bonita, abre porta de carro, canta música, leva flor, faz não sei o quê. Aí, realmente é um gato, é uma gatinha, é um amor. Você fala, a pessoa responde baixinho. Responde a mesma pergunta que você faz 4 vezes sem se irritar. Não se irrita. O tempo passa. Aí aquela pessoa que não tira aquele pijama nunca, né? A mulher que não solta aquele cabelo, é aquela resposta mal criada, que sai daqui, não sei o quê. Aí você fala assim, conquistou, mas não soube o quê? Conservar. Não aprendeu a conservar o casamento. Casamento se casa todo dia com a mesma pessoa. Se você não fizer um trabalho mental para falar, se automotivar, você desiste. Você tem que se automotivar. Casamento, né? Ele é uma pessoa incrível. Vamos ver a qualidade. Porque se você ficar dissecando o outro todo dia, como um biólogo, né? Que separa lá aquelas perninhas da rã, você vai se apavorar. Você vai ampliar a lente. Tu vai ver exageradamente o defeito do outro. De perto nada é bom. De muito perto. Então, mantenha aquela distância psíquica. Né? Por isso que é bom, né? Um trabalhar para cá, outro trabalha, um depois chega, vai para um lugar. E mantém a vida. Porque nós começamos a perceber que as pessoas não sabem conviver muitas vezes sem invadir o espaço do outro também. Então, chega no final de semana, eu quero ir no centro, eu sou espírita, meu marido não é, ele quer ver jogo de futebol. Eu vou
vou me aborrecer porque ele quer ir no Maracanã e eu vou para o centro? Eu vou para o centro e ele vai para o Maracanã, ué. Depois a gente se encontra. Então a gente não tem que andar o tempo todo grudado. É até bom. Que a gente conhece outras pessoas, bate papo, mas a gente começa a ver a característica que o outro tem, do que ele tem de bom. Porque tem gente que só para conversar e falar do seu relacionamento, o que o outro tem de pior. E vai cada vez piorando mais, porque só vai ver o lado negativo. E repare que às vezes a outra pessoa encontra uma pessoa nova, né, num relacionamento, no local de trabalho ou na rua, que quer que seja, e exagera muito mais o defeito do seu cônjuge, né, do seu esposo, da sua esposa, e melhora lá a qualidade real do outro, que é uma qualidade real, porque está apaixonado. E às vezes a gente fala, ó, cara, pensa direito, pesa o prós e o contra. Vai se separar por causa de fulano que você conheceu agora, ou pelo rapaz que você conheceu. Pensa bem. Só que não dá para essa pessoa pensar bem ser imparcial. Que naquele momento ela está apaixonada e ela não vai conseguir ver que ela está observando valores irreais. Que no início todo mundo é muito interessante. É natural. É uma outra conversa. É interessantíssimo. Mas depois volta para a folha 20. Todo mundo chega naquela mesma página. Então a gente começa a observar o que aquilo ali, o que eu construí com aquilo ali. Que valores nós investimos naquela família. E naquele momento, lembramos aqui de Emmanuel, contando, né, falando, não corte onde possa desatar. Ou seja, o divórcio é a última situação que se vai fazer. Então, você não faz ela inicialmente, você tenta, em todos os sentidos, aquele casamento funcionar. Então, falar que o divórcio, realizar o divórcio está sempre certo, e falar que não fazer o divórcio é que está certo, está errado. Porque tem momento que é necessário o divórcio, tem momento que é necessário não divorciar. E cabe a cada um se conhecer esse relacionamento. Então, nem é certo ficar junto, nem é certo separar. A gente tem que aprender que cada um é que sabe com quem que dorme, com quem que divide a casa. Então, às vezes é muito fácil a gente falar, né? A gente resolve a vida do outro em 10 minutos, né? Me dá a tua vida aí que em 10 minutos eu resolvo para você. Mas, não resolvo a minha vida. Por quê? Porque tem características que são muito particulares. Me lembro de uma história que eu sempre conto, uma lenda árabe, que o moço saiu jovem, falou para um amigo assim, olha, eu vou viajar ao mundo. Eu vou em viagem para encontrar uma mulher perfeita. Passaram-se 30 anos, chega ele sozinho. E o amigo perguntou assim, você não encontrou, né, a mulher perfeita? Aí ele falou, enganou-se, eu encontrei. Mas ela também estava à procura de um homem perfeito. Então, o casamento não dá certo muitas vezes por isso. Você está buscando a perfeição. Você está cobrando o outro qualidades que você às vezes não possui. Você não tem paciência comigo. Não tem essa história? Você fica nervoso. Então a gente cobra do outro atitude que nós não temos. Nós não temos nem o exemplo. Então, a questão do divórcio, a gente começa a lembrar da necessidade da tolerância naquele casamento. Mas tem um limite. Tem um limite. O limite são as lesões afetivas. Casamentos que não deram certo e não se divorciaram e terminaram em tragédia. É o que mais temos visto por aí, não é? Não era melhor um divórcio? Olha bem. Então, a gente por isso da importância do namoro, de conhecer o outro. Porque quando você conhece o outro, você conhece a família do outro. Você sabe que tipo de educação o outro recebeu. Como é que ele age com dinheiro. Como é que ele age com os empregados. Como é que ele age com o patrão. Como é que ele fala sobre a mulher ou ela fala sobre homens. Como é que o relacionamento com criança. Então, naquele momento, você tem questões de observar coisas que são importantes para você. Veja bem, eu quero constituir família, ter 3 filhos.
Aí vou me caso com um cara que quer ser viajante pelo mundo. Ele quer viajar pelo mundo. Como é que vai ser isso? Então, inicialmente, já temos ali um grande problema. Se sem problema já é um problema, imagina com uma situação que a gente não conversou, porque não dialogou. Eu não sabia que fulano queria filho, não sabia que fulano não queria filho. Eu não sabia que ele era assim financeiramente. Ou então, pensei que eu fosse mudá-lo. É o erro de sempre. Eu vou mudar fulano. Eu sou o máximo, ele vai mudar. Vai mudar na... Né? Eles falam assim, e depois que vier o filho, então aí que muda mesmo. Aí que piora a história. Mas quantas pessoas embarcaram nesse barco, né, furado, nessa canoa furada. Então, as lesões afetivas, então, chega o momento do divórcio. Quando a gente percebe que o outro não tem mais pela gente o respeito, que é o mínimo, o respeito. Então, começa a traição, ou então é um desrespeito verbal, é um desrespeito físico, até chegar e aquilo vai ampliando, porque o ser humano vai ganhando campo. Se ele começa, uma pessoa começa a te desrespeitar verbalmente, daqui a pouco, por fisicamente, ser tranquilo. Mas bateu uma vez, foi só uma vez, só, e foi tapinha de amor. É de cada um. Né? Eu costumo dizer que já trabalhei nesse setor, é compreensível quem é capaz de perdoar o outro. Mas mudar o outro não funciona. São sinais claros da falta de controle que aquele companheiro possui. Ou seja, na bebida, ou seja, num vício. Então, esteja ciente do que está buscando para compartilhar. Porque senão fica aquela história de vítima. Só existe o algoz porque tem uma vítima que se propõe a ser vítima, que se permite ser vítima. Então, chega o ponto limite. Então, chegou aqui, ó. Vamos parar por aqui enquanto a gente consegue conversar. É o civilizadamente. Então, quando perguntam, né, ao espírita, a posição do espírita, principalmente em atendimento fraterno, eu não sei se eu me separo ou se eu não me separo. Acha que é certo me separar? Não tem pessoas que chegam perto da gente e perguntam isso? Bem, o que você acha que eu faço? A pessoa está perdida. Então, eu costumo dizer que a gente tem que fazer uma pergunta para a pessoa. Você fez tudo o que você podia fazer pelo seu relacionamento? Tem que responder isso. Fez tudo o que podia fazer dentro, né, das suas possibilidades de compreensão, de tolerância, de chamar para conversar, antes que azedasse o caldo. Né? Às vezes é necessário uma separação física para esfriar uma cabeça, esperar o outro dormir para acordar e conversar. Às vezes aquele não é o momento de ter determinadas conversas. Então, o que às vezes a gente vê que é uma mistura de álcool, de droga, de festa, de bagunça, de desrespeito que vai acabar numa tragédia. E a gente pergunta, o que é problema? É problema só de família de baixo nível econômico? Não. É falta de educação? Não. Falta de família? Não. O que houve? O que acontece? É o desamor. É quando a criatura não aprendeu a se amar. Ela não aprendeu a se respeitar. E tem um limite. Não é orgulho. É o limite da nossa integridade e dignidade. Tudo há limite. Então, às vezes, o preço que o outro está me cobrando para ficar junto comigo é acima. É eu me descaracterizar, é eu perder a minha formação, a minha moral. Não posso. Eu estaria sendo falsa comigo. Então, esse casamento estaria fadado. Então, muitas vezes, né, nós vamos ter que terminar. O tema é muito longo, não há condição, vamos nos divorciar por aqui. Mas, antes disso, nós lembramos de uma entrevista de um jornalista com um casal, né, que estava comemorando lá sua 50 anos de relacionamento. E perguntaram, eles devem ter a resposta, né, eles têm essa fórmula, né, a receita. E perguntaram para o marido primeiro, qual a fórmula para o senhor manter 50
50 anos casado com a senhora. Me explica aí, o que o senhor faz ou fez para esse casamento durar essas décadas? Aí ele falou assim para o jornalista: o senhor sabe o bico de uma bisnaguinha, das bisnagas, do pão francês? Então, eu adoro bico de pão, adoro. Mas há 50 anos eu dou para minha esposa comer o bico de pão, por amor. Aí foram perguntar para ela: e a senhora? Como é que a senhora explica ficar 50 anos casado? O que a senhora fez para esse relacionamento dar certo? Aí ela falou: o senhor sabe o bico de pão? Eu detesto. Há 50 anos eu como esse bico de pão. Então, às vezes a gente engole o sapo só sem saber que o outro que gostava era do sapo era o outro. É uma questão do diálogo, acima de tudo. Que Jesus, então, né, junto às nossas famílias, nossos relacionamentos, abençoe todos aqueles que fazem esforços e sacrifícios, ou que fizeram, mas valeram a pena o tempo que conviveu, o tempo que ficou junto, porque tudo na vida, para o espírito imortal, é uma experiência. Experiência que nos deixa um resultado, né, de compreensão, de mais tolerância para uma próxima oportunidade, que todos nós teremos. Que Jesus, então, abençoe a todas as famílias. Graças a Deus.